Bom dia, um bom dia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a glória, toda a honra e todo louvor seja dado ao nosso Deus. Amém. Digamos juntos, bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Fala assim para ele, abençoa o meu dia hoje, Pai, porque o Senhor é o dono da bênção. Diga. Abençoa o meu dia hoje, Pai, porque o Senhor é o dono da bênção. Diga, eu creio e recebo essa bênção. Amém? Amém? Escreva aqui abaixo, o meu dia está sendo abençoado, porque o meu Deus me abençoou. Escreva, pode escrever. Escreva crendo, determinando. Escreveu, deixa o joinha, tá bom? Deixou o joinha, clica nesse botãozinho vermelho. Venha fazer parte dessa família da fé, tá bom? E entre também nessa rotina de oração. Ore conosco todos os dias, 6 da manhã, meio-dia, 18 horas. Essa é a nossa rotina de oração. Todos os dias nós oramos 3 vezes ao dia. Venha viver essa fé, venha viver essa oração conosco, tá bom? Vamos ao nosso devocional de hoje, dessa manhã de segunda-feira, vamos? Segunda-feira, 27 de abril de 2026. Diz assim, está escrito lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, muita gente às vezes, ela fica travada esperando um sinal, uma confirmação, uma garantia de que vai dar certo, antes dela dar o primeiro passo. Ou na verdade, antes dela se mover. Mas o resultado, minha irmã, meu irmão, é uma vida inteira de espera. Ou na verdade, sem risco, sem avanço e sem milagre. A paralisia, às vezes, ela vem disfarçada de prudência. E é um dos maiores ataques do inimigo contra aqueles que creem em Deus, contra aqueles que carregam a marca da promessa. Você sabia disso? É a paralisia, a pessoa fica paralisada, o inimigo paralisa a pessoa, ela não percebe, mas ela está ali paralisada. Ela, não, eu sou prudente, eu estou aguardando, mas mal ela sabe que ela está caindo num laço, num engano do maligno. E ali, anos e anos vai passando e a vida dela fica paralisada, fica parada. Por quê, pastor? Porque ao invés dela agir a fé, viver pela fé, ela fica esperando um sinal. Fica esperando primeiro ver para depois crer. E com Deus não é assim. A fé que a Bíblia fala, que a gente acabou de ler em Hebreus 11, 1, a fé primeiro a gente tem que crer, para depois a gente ver. A Bíblia não diz que fé é ver e depois crer, não. É o contrário. Abraão, ele saiu de casa, lembra quando Deus chamou ele? Ele saiu de casa sem saber para onde ia. Lembra de Pedro, quando ele saiu do barco? Ele saiu sem ver o caminho sólido, ali só tinha água. Mas ele colocou os 2 pés para fora do barco e começou a andar sobre as águas. Cada gigante, minha irmã, meu irmão, da fé, na escritura sagrada que é a Bíblia, primeiro, antes do milagre acontecer, foram eles que se moveram primeiro. Não estou falando do gigante Golias, não. Estou falando de gigante da fé. Os que viveram coisas sobrenaturais, extraordinárias da parte de Deus. Primeiro foram eles que se moveram. E o milagre veio no meio do caminho. E Deus, minha irmã, meu irmão, Ele honra a fé que anda. Não é aquela fé que só contempla. Tem pessoas que ela fala assim, eu tenho uma fé em Deus, minha fé é grande. Mas ela só tem fé para contemplar. A fé dela não leva ela a andar, não leva ela a se mover, não. E se você quer ser, presta atenção. Isso aqui é um recado de Deus para a tua vida. Nessa manhã de segunda-feira, nesse devocional de hoje. Se você diz assim, pastor, eu quero ser esse gigante da fé. Eu quero viver coisas extraordinárias, pastor, de Deus na minha vida. Então, não espere ver, creia, avance, se mova.
Porque essa semana, minha irmã, meu irmão, escreve o que eu estou te falando. Se é você que crê de verdade, não é a fé que contempla, é a fé racional, a fé sobrenatural. Se você crê, escreve o que eu estou te falando essa semana. Aquilo que estava dando errado vai dar certo. Pode dar o passo que Deus vai colocar o chão. Pode começar, minha irmã, meu irmão, sem dó, caminhar em direção do seu milagre. O milagre que Deus colocou dentro de você. Minha irmã, meu irmão, uma ligação, uma decisão vai acontecer essa semana, você vai ver. Pode escrever o que eu estou te falando. É a fé racional, inteligente. Não é a fé morta, porque a Bíblia fala que a fé sem obra, ela é morta. Mas a fé que age, ela move montanhas. Amém? E essa é a fé que age, que nós temos que ter viva dentro de nós. Não é à toa que Deus, na santa palavra dele, ele diz, o meu justo. Você vê que Deus tem prazer, missionário. Ele tem prazer, minha irmã, meu irmão, de dizer o meu justo viverá pela fé. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Isso é muito profundo. Você não precisa ver o fim para começar. Apenas confia naquele que vê tudo, naquele que é dono de tudo, naquele que pode tudo. Lembra de Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão só obedeceu. O que foi isso, pastor? Fé. Prepara para uma semana de milagres. Amém? Prepara que seu telefone vai tocar. Decisões serão tomadas. Mesas. Escreve. Mesas. Pode escrever o que eu estou te falando. Acredita. Tem mesas preparadas para você sentar. Mesas de honra. Mas lembre-se, é a fé que age. Não é a fé que contempla, não. Vamos orar? Espírito Santo, nós mais uma vez estamos aqui na tua santa, poderosa e gloriosa presença. Diga para ele assim, meu Pai, diga comigo, fala meu Pai, tira todo o espírito do medo que tem me paralisado. Fala, o espírito da dúvida, da incerteza, das inseguranças que me impediam de avançar. Diga para ele, Senhor, meu Deus, eu declaro que a minha fé, a partir de hoje, ela não vai depender mais do que eu vejo, do que eu ouço. Ela não vai depender mais das circunstâncias, não. Diga, a minha fé, ela depende única e exclusivamente, somente da tua palavra. Fala para ele, hoje, Senhor, eu dou o passo em direção ao meu milagre. Eu dou o passo, Senhor, em direção à minha vitória. Confiando que eu não estou caminhando sozinho, não. O Senhor é quem caminha comigo. Fala, meu Deus, eu profetizo, declaro e determino pela minha fé. Fala, é pela minha fé, Senhor, que essa semana será marcada de decisões corajosas, portas que vão se abrir, milagres sobrenaturais da parte de Deus na minha vida, através, fala, da minha fé. Em nome do Senhor Jesus. Fala para ele, Pai, obrigado. Porque eu sei que o Senhor já preparou o caminho, que ainda eu não consigo ver, mas o Senhor já preparou. Diga, eu entrego a minha vida, os meus planos, os meus sonhos, o meu dia, a minha semana, nas suas mãos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Escreva aqui abaixo. Eu escolho andar pela fé e não pelo que vejo. Escreva. Eu escolho andar pela fé e não pelo que vejo. Escreva. Escreveu? Já clica no joinha. Clica no botãozinho vermelho escrito inscrever-se e compartilha essa mensagem com 5 pessoas. Lembre-se, quem dá bênção recebe bênção. Quem abençoa também é abençoado.
Quem dá Jesus recebe Jesus. Amém? Um excelente dia. Vamos na fé, porque a vitória é nossa. Deus abençoe.